Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa o nosso momento de estudo nesta tarde, noite de domingo, estudando a obra Mecanismo da Mediunidade. Obra essa que tem sido para nós muito importante no nosso amadurecimento dentro do entendimento do que é a proposta de trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita. E desde já nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a proteção e o amparo que temos recebido, pedindo a Ele, nosso Pai Celestial, essa essência que habita a cada um de nós, que possa estar nos abençoando nesse instante, onde nós nos unimos em pensamento, todos aqueles que nesse instante buscam em nome do nosso Senhor um momento de pensamento elevado, buscando respirar um ar acima das preocupações e das ansiedades terrestres, acima do medo e da incerteza, da insegurança e da dificuldade. Nós buscamos o amparo dos benfeitores que nunca nos abandonam e que na maioria das vezes aguardam que o nosso pensamento possa estar buscando as realidades espirituais para nos renovarem, para nos impulsionarem, dando-nos a direção certa e a segurança que não andamos sozinhos. Abençoe o Senhor, ao nosso grupo, a todos os nossos amigos que nesse instante acompanham esse estudo, que possam estar recebendo em seus lares a bênção e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós estamos então, terminando o estudo da nossa obra, já estamos no último capítulo, no finalzinho que ficou aí para esta semana. Na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 26, intitulado Jesus e Mediunidade. Estudamos Divina Mediunidade, que é um subtítulo, assim como médiuns preparadores, todos aqueles que reencarnaram com a missão de organizar toda uma ambiência psíquica e mediúnica para o trabalho do Cristo. Estudamos os efeitos físicos e os efeitos intelectuais. Paramos justamente na mediunidade curativa. E se há um dom que Jesus se destacava, era a capacidade de curar, a capacidade de beneficiar as pessoas que tinham fé no seu verbo, na sua presença, no seu olhar. Nós temos algumas passagens clássicas disso, justamente quando as pessoas o buscavam naquela certeza íntima que encontrariam realmente o benefício para suas dores e para suas dificuldades, e ao simplesmente vê-lo ou simplesmente tocá-lo, encontravam o benefício da cura. Diz para nós André Luiz. No que se refere aos poderes curativos, temos em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos, recobram o equilíbrio. Se, através de uma pessoa pura, através de uma alma extremamente poderosa, com os recursos anímicos, com a indução mental positiva, que impulsionava esse sentimento de cura, esse magnetismo superior, ele fazia com que as reações nessas pessoas que buscavam com fé, com merecimento e até mesmo com algum tipo de provação, encontrassem amparo, encontrassem um momento de paz e de tranquilidade em suas vidas. É importante considerar, continua André Luiz, porém que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. E aí a gente vai cair lá naquele termo que nós estudamos na Semana Espírita, da cura e autocura. Porque toda cura é uma autocura, ela é um princípio
que faz com que o nosso organismo reaja, ela é um incentivo, ela é um indutor para que a nossa mente mude a frequência da doença para a saúde e encontre o amparo espiritual, os recursos naturais, o próprio trabalho celular de forma a recompor a energia. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe convincente: filha, tem bom ânimo, a tua fé curou. Essa passagem é muito conhecida porque no momento em que todos tocavam Jesus, ele passando em meio a uma multidão, eis que uma mulher encontra a cura. E ele, sentindo que aquele toque era diferenciado porque ele era um toque com fé, diz a Simão Pedro: Pedro, alguém me tocou. E ele diz: não, Senhor, todos o tocaram, mas alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Essa virtude é justamente essa busca da pessoa que coloca toda a sua esperança, toda a sua movimentação de renovação naquele toque, naquela conversa, naquele olhar, e encontra ali a graça. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: seja feito segundo a vossa fé. Então, quando chegava diante de Jesus alguém que buscava a cura, ele perguntava: que queres que eu faça? E as pessoas dizem: queremos ser curados. Esse querer é o primeiro passo para que aconteça. É a movimentação que precisa o espírito para sair da sua intimidade, da sua comodidade e alcançar o benefício da cura. Não adianta você ficar sentado e aguardando que o benefício se faça. É necessário um trabalho íntimo de renovação, de expansão de consciência, de autoempoderamento, para que você possa abraçar esta nova energia vital, tendo um bom ânimo, como ele diz a mulher hemorroíça, e não repetir os caminhos que nos levaram à própria doença. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recursos de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Nós tivemos a oportunidade de estudar essa questão dentro da prática da hipnose, quando o hipnotizador nada mais faz que recolocar a mente do hipnotizado na direção da renovação das próprias energias. E ele agora, confiante no magnetismo, ele permite que do seu próprio ser, da sua própria mente, energias curativas se façam e renove toda a energia física, toda a energia vital. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente e corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betseda, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aqueles que encontram o benefício da cura, se voltarem a repetir os padrões de doença, ficarão doentes novamente. É uma frase até de Einstein que diz, que seria para nós insano esperar resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, escolhendo os mesmos caminhos, tendo os mesmos valores. Se a gente parte para um princípio diferente de vida, de saúde, de bem-estar, de escolha, de pensamento, é necessário, então, expandir para este campo e não retornar aos caminhos que nos levaram à infelicidade, à depressão, à tristeza, à ansiedade ou qualquer estado que gere a doença. É a mesma coisa da pessoa que tem um vício e está se libertando, o vício da bebida tão comum, e está se libertando gradativamente do vício. Mas se ela continuar frequentando os mesmos ambientes que ela frequentava antes,
naturalmente ela retorna a esse caminho. Porque para se libertar, ela precisa de caminhos diferentes, de propostas diferentes, de escolhas diferentes. Assim Jesus falava: você estava doente e agora está curado. Então vá e não tornes a pecar. Não volte pelos mesmos caminhos. Faça novas escolhas. Faça novas dimensões de pensamento, aquisições emocionais, para que a sua vida possa expandir em direção a um futuro mais promissor. Evangelho e mediunidade. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior. É interessante a gente fazer uma reflexão, por quê? Porque Jesus ele estava em constante ligação com o plano superior. Alguns médiuns têm uma visão muito limitada da mediunidade e pensam que só são médiuns 1 hora por semana, 1 vez a cada 7 dias. A mediunidade ela é parte da vida, ela é um sentido de vida. E o médium vai ser médium 24 horas por dia, todos os dias da vida, independente da sua escolha religiosa, independente da sua moral, dos seus transtornos emocionais, intelectuais. Nada disso impede a mediunidade de agir. Por isso que ele precisa buscar, através também da mediunidade, um incentivo para manter-se equilibrado, elevado, fazendo conexões superiores. Jesus, como diz aqui, estava constante em colóquios, constante com os emissários de alta estirpe, seja se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos do caminho, mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresenta em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. Então ele era a prova constante da sua conexão com o mundo superior. Se nós temos algo a vislumbrar na mediunidade a nível superior, Jesus. Jesus era médium das energias mais superiores que nós temos notícia no nosso plano, na nossa dimensão de vida. Assim como outros médiuns se destacam pela renúncia e pelo trabalho, não há um outro caminho que nos conceda uma união com o pensamento superior que não seja a renovação das nossas próprias atitudes. No dia de Pentecostes, muito famoso esse dia, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade, desde então, em viga mestre de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Nós temos no dia de Pentecostes a visão de línguas de fogo que surgiram sobre os apóstolos e eles pregaram em diversas línguas diferentes, no fenômeno de xenoglossia, onde o médium pode ser intermediário de uma língua que ele não domina naquela atual existência, e ali eles foram a comprovação do fenômeno mediúnico. Ali eles estavam cambaleantes, diziam os publicanos que eles estavam bêbados, àquela hora do dia, mas na verdade estavam sob a ação de diversos espíritos que utilizaram da sua renovação moral para começarem um inicianato de bênçãos dentro da área da mediunidade. Assim a espiritualidade aguarda nas casas espíritas que os médiuns encontrem o seu dia de Pentecostes, o dia onde eles abracem a responsabilidade, mas não de uma forma superficial. É um abraço íntimo, um abraço decidido, que quem quer realmente participar e não abre mão de qualquer condição que seja, de qualquer tipo de escolha que ele precisa fazer, de qualquer tipo de renúncia
que esteja sob sua responsabilidade. Aí ele encontra a proposta. Quantas vezes Chico Xavier teve momentos amargos, difíceis, mas ele mantinha-se fiel à proposta, aos trabalhos e conseguiu ser um intermediário de mentes superiores. Há pouco tempo, em uma entrevista, Divaldo Franco dizia que aos 92 anos, próximo já do desencarne, ele gostaria de ser lembrado como alguém que tentou ser fiel a vida toda, que não conseguiu, é um relato dele, mas que nunca desistiu de lutar. Nós também não conseguimos ser fiéis. Seria utopia pensar que conseguimos. Mas é importante que nunca venhamos a desistir, ou acomodar, ou achar que não precisa de tal disciplina, de tal renúncia, ou achar que as coisas se fazem de forma sem a nossa participação moral, sem nenhum tipo de mudança. A espiritualidade não depende de nós, nós que nos candidatamos a esse tipo de trabalho. No dia de Pentecostes, vários cantos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade desde então em viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, diante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo, de venda de favores dentro da área religiosa. Neles, mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, no qual os regulamentos divinos, em todos os mundos, instituem a responsabilidade moral, segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um. Interessante quando ele fala, nele mostram-se valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, não da religião espírita, não de um círculo fechado de crentes que se dedicam à proposta, mas de uma religião cósmica, de uma vibração saudável de pensamento, independente daquilo que creem, mas vibram na renúncia e na atitude do amor. No íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. Se alguém que depois de estudar toda essa obra, ainda queira se candidatar ao trabalho da mediunidade, tenha consigo o exemplo que mediunidade sem renúncia é apenas um pequeno exercício para o desenvolvimento do psiquismo. Mediunidade sem trabalho é uma viagem completamente sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de ideação, de ideia, de atitude, de algum tipo de ajuda, de algum tipo de proposta superior. Se nós queremos nos candidatar à mediunidade, que se faça uma profunda reflexão, que se pense profundamente se nós estamos expandindo a nossa consciência em direção ao mais alto. Se estamos prontos a trocar energias espirituais com aqueles que estão à nossa volta. Se estamos prontos a renunciar, como diz o Evangelho no capítulo 20, quando fala sobre os trabalhadores da última hora, que mesmo chamados à proposta, uns foram para suas casas de campo e outros para os seus afazeres. E nenhum deles teve tempo para trabalhar nesta seara. Todos nós somos candidatos e médiuns, mesmo que não tenhamos a consciência disso tudo. Importante lembrar que estaremos sempre expressando algum tipo de pensamento e alguma região que os espíritos que pensam como nós residem. Se os nossos pensamentos são inferiores, com certeza estaremos expressando um mundo espiritual inferior. O Evangelho, assim,
não é o livro de um povo apenas. Se ele expressa a religião cósmica, mas o código de princípios morais do universo. Então, aquilo que nós estamos estudando hoje, através dessa obra, dentro do princípio da mediunidade, é algo que nos serve em todos os mundos, em todas as construções divinas. Porque o ensino dos Espíritos ele é de caráter universal. Ele não está especificado para cada tipo de planeta. Ele é uma construção para que todos possam crescer em direção a um propósito que é a evolução espiritual. Ele é adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Então ele está adaptado à nossa realidade, mas não está fora da essência divina que estudaremos em planos superiores, com certeza, o dia que nós fizermos por onde estar nesses planos. Na revelação do qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. E assim ele termina esta obra fantástica, que com certeza para mim e para muitos foi um divisor de águas. Nós temos até aí uma pequena imagem do dia de Pentecostes e a mediunidade estuando com o Evangelho, tornando-se um ponto de luz a nos guiar para a nossa própria libertação. Temos através da mediunidade um caminho sublime a percorrer. Ela é um guia saudável, mas é um guia perigoso. Não é para excursionarmos sem nenhum tipo de conhecimento. Mas aqueles que querem, que se dedicam e que conhecem as dificuldades, também colhem os frutos dessa viagem sublime, a convivência com os bons espíritos, o ar superior das meditações e do pensamento elevado, a saúde orgânica e mental proveniente dessas ligações. Nós fizemos então aqui, para encerrarmos este capítulo, um pequeno resumo, uma pequena ideia de cada capítulo que nós estudamos nessa obra. São 26 capítulos de profunda reflexão sobre verdades mediúnicas, até então ignoradas por muitos. Estudamos no capítulo 1, intitulados Ondas e Percepção, que nem tudo é percebido. O mundo é feito de ondas, e isso a física quântica pode explicar muito bem. Ondas em estado de coagulação, ondas em estado natural. E que nós percebemos uma pequena faixa, seja através da nossa visão e através da nossa audição. Esse espectro que nos conduz na nossa vida é extremamente pequeno perto da realidade que nos envolve. Tanto que ele chega a citar nesse capítulo sobre o continente do infrassom. Um continente, uma região imensa, onde vários outros seres registram, como os animais, com precisão, os cachorros, os gatos, que têm uma acuidade auditiva profunda e visual melhor do que a nossa, tanto que veem e ouvem os espíritos, e a gente com toda essa dificuldade, seria natural para nós expandir esse espectro. Mas o materialismo e a crença naquilo que nós podemos ver e tocar acaba nos limitando a uma percepção extremamente superficial. No capítulo 2, nós estudamos as conquistas da microfísica. E ele faz uma viagem desde os filósofos gregos chamados atomistas, como Demócrito e Leucipo, que já acreditavam que a matéria pode ser dividida até uma parte infinitamente pequena, não mais divisível, por isso
átomo indivisível na ideia deles, aos modelos atômicos atuais, falando também sobre a radioatividade, sobre a química nuclear, para que nós pudéssemos entender que todo esse princípio mineral também tem correlação ao nosso pensamento e aos princípios da mediunidade. Capítulo 3, nós estudamos sobre fótons, e ele fala para nós sobre o fluido cósmico universal. Ele cita os exemplos da ciência do salto quântico, quando elétrons passam de uma camada a uma camada superior através de uma energia muito grande que é investida. Isso faz para nós uma reflexão que, para podermos avançar, é necessário investir em energia. Não adianta ter vontade, tem que ter atitude, tem que direcionar essa vontade através de energia. Ele cita também sobre o campo de Einstein, onde ele faz aquele desenho de uma vela, e essa vela tem um campo que ela ilumina através da sua chama, que ao distanciarmos do foco, ela vai tornando-se cada vez menor, sem nunca chegar a zero. Assim também nosso pensamento tem um campo, e a partir do momento que ele é gerado, ele vai alcançando uma série de objetivos, uma série de projeções, e é importante que a gente aprenda sobre isso, que essa aura, a limitação do nosso pensamento, atinja as pessoas que direcionamos. No capítulo 4, ele fala sobre matéria mental. E toda vez que estudamos matéria mental, nós lembramos dos estudos de Ernesto Bozano, dos estudos do próprio Emmanuel em Pensamento e Vida, quando ele fala que o nosso pensamento tem vida, o nosso pensamento plasma, ele cria recursos, ele faz uma reintegração da energia. Então, quando se pensa, forma-se, aglutina-se, gera-se princípios. E o pensamento do Criador, ele cria o fluido elementar que expande o universo. E dentro desse capítulo da criação mental, ele faz a primeira ideia da indução mental. Que se o nosso pensamento tem todo esse princípio de criar recursos, de aproximar pessoas, de comunicar através das vibrações, de sintonizar e buscar uma reciprocidade harmônica, ele também tem a característica de induzir outras pessoas. Quando você fala alguma coisa, a pessoa reflete, aquele pensamento refletido é uma indução da sua própria fala. Então, quando nós estamos falando, estamos vivenciando, praticando, nós estamos induzindo pessoas a pensarem e a criar formas, pensamentos relativas ao exemplo que eu estou passando. Essas formas, pensamentos, naturalmente, têm seus campos eletromagnéticos, que também influenciam uma série de situações na nossa vida. No capítulo 5, ele faz um comparativo sobre a corrente elétrica e a corrente mental. É interessante porque nesse capítulo ele vai falar que todo ser humano é um dínamo espiritual. O dínamo é aquele instrumento que transforma um tipo de energia em outra, energia mecânica em energia luminosa, energia cinética em energia luminosa. E nós também estamos transformando, porque a nossa mente pega do fluido cósmico universal e transforma ele através da plasticidade do pensamento. Então, da mesma forma que a corrente elétrica sofre transformações para ter utilidade, o nosso pensamento, através da expansão, da reflexão e da emotividade que se põe a ele, ele vai tomar uma série de princípios e vai interagir e interferir tanto na nossa vida como numa comunidade por onde o nosso campo mental se expande. Capítulo 6, ele falava para nós sobre circuito elétrico e circuito mediúnico. Aí já não é mais corrente, aí já é um circuito fechado, onde a corrente não se perde, onde ela parte de um princípio
alimenta um sistema e retorna para esse princípio. E aí ele vai transferir isso para o circuito mediúnico, que também vai partir de uma mente, alimentar componentes sensíveis no instrumento, naquele mecanismo mediúnico, e retornar ao princípio mental que está gerando. Então, da mesma forma que nós temos interferência no circuito elétrico, nós também temos no circuito mediúnico. Se nós temos qualquer tipo de dispositivo que muda o canal de sintonia ou que desliga, interfere a transmissão de uma mensagem, de uma imagem dentro de um circuito elétrico, no circuito mediúnico não é diferente. Se houver desatenção, falta de aceitação, se o médium estiver desconcentrado, se ele não conseguir manter a mente dentro de um princípio que gerou a comunicação, ele perde essa comunicação por completa e acaba interferindo totalmente no processo mediúnico. Estudamos no capítulo 7 a analogia entre esses dois circuitos. E aí ele vai muito profundo comparando a corrente mediúnica ao fluxo elétrico e a um curso de água. O curso de água ele depende de uma pressão hidráulica. Você tendo uma pressão exercida por uma bomba, ele vai correr todo um condutor e chegar aonde precisa chegar. O fluxo elétrico ele depende de uma diferença de potencial, para ele partir de um ponto, alcançar o outro em busca do equilíbrio. E a corrente mediúnica ela depende de uma sintonia psíquica. Ela precisa de mentes que estejam dentro de uma mesma faixa e que consigam, por alguns instantes, trocar ideias. Emitir ideias que estão sendo recebidas e refletir também sobre o espírito comunicante. Então é algo muito profundo que André Luiz faz nessa obra. Ele vai nos mostrando que tudo aquilo que nós temos na vida tem uma correlação com a nossa existência espiritual e com o trabalho mediúnico à nossa volta. Capítulo 8, ele vai falar sobre mediunidade e eletromagnetismo. Então ele vai falar que toda criatura ela é uma unidade eletromagnética. Ele vai até além, mento-eletromagnética. Nós temos correntes eletromagnéticas que são registradas num exame de eletrocardiograma, de eletroencefalograma, mostrando nós temos órgãos elétricos, nós temos células elétricas que funcionam através de eletricidade. Nós temos nesses componentes, no nosso corpo físico, o corpo perispiritual, também componentes que se adaptam ao princípio da energia do mundo espiritual, do princípio da energia dos espíritos, e precisamos criar uma diferença de potencial dentro de um processo de sintonia para que a corrente deles partam para nós e a gente consiga decodificá-la. Estudamos no capítulo 9, cérebro e energia, mostrando que o cérebro, ele usa até um termo comparado como se fosse um gerador. Na verdade, gerador não é uma definição muito boa, porque nada gera energia, transforma-se em energia. Mesmo os geradores que nós temos, eles são, na verdade, transformadores. Eles vão pegar algum tipo de princípio, algum tipo de combustível e transformar em energia. Como dizia na natureza, tudo se transforma, nada se cria. O princípio da conservação das massas de Lavoisier. E a gente vê justamente nisso. O cérebro ele não é um gerador, mas ele é um transformador. Ele vai fazer com que a fonte da ressurreição da energia que a mente cria se robusteça dessa energia eletromagnética e expanda no campo do pensamento. Essa energia expandida toma-se a forma daquilo que está sendo gerado na mente. Por isso que os espíritos conhecem o nosso pensamento, identificam aquilo que nós estamos pensando. Nós vamos ter a oportunidade de estudar já nessa próxima obra, que inicia-se na semana que vem, o livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo muito interessante sobre forma-pensamento, de um ser que pensava tanto em uma outra pessoa que fez uma plasmagem,
fez uma cópia, um clone daquela pessoa. Era uma formação mentoeletromagnética, não era um ser espiritual, nem era pessoa. Era uma ideação que ele tinha, e de tanto ele vitalizá-la com o pensamento, ela se forma, buscando a transformação do fluido cósmico universal, formando a sua personalidade, e ela transmite energias que estão sendo alimentadas pelo pensamento do gerador. É um fenômeno interessante e comum. Com certeza, nossas casas estão cheias de formas de pensamentos, dos pensamentos que a gente tem o hábito de alimentar. E esses pensamentos são formações que nós não criamos. Criar é atributo de Deus, que é Criador. Nós formamos e elas continuam solidificadas enquanto a energia que mantém aquele pensamento a sustenta. Quando nós mudamos o princípio de pensamento, elas vão desassociando e retornando ao estado natural do fluido cósmico universal. No capítulo 10, nós estudamos o fluxo mental e estudamos o campo da aura. Como o nosso pensamento projeta no campo de Einstein, ele vai ao limite da nossa aura e ali se forma todas as nossas aspirações, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos estão expostos nesse campo. Então é muito fácil a gente chegar dentro de um trabalho mediúnico, aparentemente equilibrado, bem, limpo, em condições visíveis, ótimas para o trabalho, mas basta uma observação do campo mental para que os espíritos façam uma radiografia da nossa intimidade. E ali ele sabe quem está credenciado a permanecer no trabalho ou quem vai ser um elemento que vai atrapalhar a sintonia. Porque aquilo que está à sua volta são pensamentos que ele tem frequentemente. E naquele momento ele não vai se desvencilhar com facilidade. Não adianta a gente chegar e pensar que durante 1 hora por semana eu vou ter o pensamento mais equilibrado possível. Eu preciso estar exercitando esse pensamento em vida para que naquela hora ela seja para mim natural. Um exercício, sim, da minha construção de vida. No capítulo 11 nós estudamos onda mental. E a onda mental ele chega a fazer uma analogia como uma alavanca da vontade. A vontade ela é uma energia, mas se ela não for projecionada, se ela não for colocada para fora, se ela não te inspirar, se ela não te arrancar do comodismo, ela se perde. Às vezes nós temos vontade de fazer alguma atividade e não fazemos. Ficamos simplesmente acomodados, parados. Temos a vontade, mas falta essa alavanca, né? Esse ciclotron, essa movimentação, essa explosão dentro de nós para alcançarmos alguma coisa. E começa no pensamento. A vontade é um pensamento. A energia que ela gera nos movimenta e nos motiva para o nosso próprio crescimento espiritual. No capítulo 12, ele entra dentro de um aspecto muito interessante, que são os reflexos condicionados. E aí ele vai explicar para nós as experiências de Pavlov, que pegou um cachorro na época, criou ele sem nenhum tipo de alimentação carnívora, ele não tinha contato nenhum com aquele tipo de alimentação. Então, quando ele estava próximo à carne, mesmo a ancestralidade dele se alimentar da carne, ele estava ali, ele não tinha ela como um hábito alimentar. Aí ele começa a forçar o animal a comer a carne. Ele vai colocando dentro da boca do animal e ele cria um hábito, um reflexo com a carne. Depois ele faz outras experiências interessantes de ele tocava um sino e dava comida ao animal. Aí depois ele tocava o sino e não dava comida, o animal salivava só de ouvir aquele sino, porque cria reflexos. Esses reflexos condicionados que são inseridos, são reflexos que nós podemos nos inserir para a nossa melhoria espiritual,
O reflexo de ver algo negativo e, longe de julgar, criar um hábito de oração ou de entendimento, criar um hábito saudável. E aí, aos poucos, nós vamos substituir por reflexos inferiores, que são naturais. Aquele reflexo de ver e julgar, aquele reflexo de observar e criar apontamentos. Então, é importante demais esse capítulo na nossa vida. Tanto que ele está justamente, no meio da obra, fazendo um divisor ali. Olha, até agora eu me permiti este tipo de reflexo, seja ele da raiva, seja ele um reflexo de violência, um reflexo de reclamação, de se sentir perseguido, de se sentir injustiçado, e a partir de agora criar novos reflexos, condicionar a nossa personalidade a um reflexo superior, para uma união mediúnica de ordem superior. Estudamos no capítulo 13 o fenômeno hipnótico indiscriminal. Aprendemos que a hipnose se dá em 4 estágios, desde a hipnose vulgar, passando pela letargia, pela catalepsia e pelo sonambulismo, mostrando o amplo aspecto da mente, por onde que ela passa, por quais os caminhos que ela toma, os princípios hipnóticos, que são princípios também da mediunidade, mas que também são princípios da obsessão. Pessoas que estão totalmente no estado de sonambulismo através de uma obsessão que foi alimentada desde a hipnose vulgar, desde as primeiras ideias que ela foi admitindo como verdade, sem nenhum tipo de crítica sua, de análise de reflexos pessoais, e assimilando mentiras como verdade, passou a acreditar fielmente nela e a ceder a sua vida a um aspecto inferior, chegando ao estado sonambúlico de ação. Vimos nesse capítulo o princípio da autocura que Jesus fazia. Ele conduzia aquela mente a acreditar que agora ela estava curada, e ela automaticamente gerava a energia da autocura. No capítulo 14, ele volta ao reflexo condicionado específico. Ele faz um retorno àquele reflexo, para que agora, através da ação da auto-hipnose, possamos nós criarmos novos reflexos, através dos mantras, das orações, da postura, do auto-amor, a gente vencer os nossos traumas, as nossas dificuldades, fazendo realmente um novo reflexo de vida, um novo reflexo de pensamento e de atitude com os bons espíritos. No capítulo 15, ele vai falar para nós sobre as cargas elétricas mentais, quando ele faz toda aquela explicação sobre a tempestade e mostra que às vezes nós também estamos sobrecarregados mentalmente, vamos assimilando uma série de cargas e chega uma hora que a gente precisa descarregar, estourar, e a gente discute, a gente briga, a gente passa aquela energia ruim para alguém, buscando equilíbrio, porque senão rompe com a própria saúde física. E isso nada mais é que o quê? Uma sequência dos nossos reflexos que não estão sendo estudados, que não estão sendo depurados e acabam aglomerando a um ponto que nos transforma em joguete da nossa própria inferioridade. Capítulo 16, fenômeno magnético da vida, onde ele explica que todos somos médiuns. Todos estamos refletindo o nosso interior e todos os interiores que sintonizam com a nossa forma de ser. Por isso Allan Kardec estava correto. Todos somos médiuns do nosso pensamento e da infinidade de pensamentos que estão na mesma faixa. Porque uma vez pensando, sintonizamos. E sintonizamos, estamos acarretando milhares de mentes que estão potencializando a nossa capacidade de falar, de agir e de interpretar naquele momento. Quando vemos alguma coisa que nos traz um sentimento ruim, todo sentimento ruim do universo naquele momento passa por nós. Por isso, esse pensamento de todos sermos médiuns aumenta a nossa responsabilidade em melhorar reflexos
e criar propósitos para a vida. Capítulo 17, ele entra nos fenômenos físicos, na mediunidade em si, e mostra a importância do pensamento dentro do campo mediúnico. Do pensamento aonde um médium, dentro de uma sala mediúnica, que ao ver outro entrar em comunicação e pensar que aquela comunicação é de alguém, ele está influenciando a comunicação do companheiro. Porque o seu pensamento projeta as suas reflexões sobre aquela comunicação e é um fator de interferência. É como se fossem duas rádios que estivessem agora jogando seu sinal numa única ponto de sintonia. Então há uma interferência entre o que uma mensagem traz e o que a outra mensagem traz. E o nosso pensamento nesse instante precisa ser neutro. Precisa ser um pensamento reflexivo, de escutar aquela história e de orar em benefício. Não de querer adivinhar para quem é o trabalho ou para quem deixou de ser. Assim, acontecem os fenômenos de efeito físico, porque a materialização de um espírito é sensível ao pensamento de todos os assistentes. Assim acontece dentro do trabalho mediúnico. Capítulo 18, estudamos sobre os fenômenos, os efeitos, intelectuais. E ele mostra como a mediunidade disciplinada dentro dos princípios morais da doutrina espírita é um diferencial para que os espíritos superiores encontrem uma oportunidade de trabalhar através de nós. Já não basta mais fundarmos casas espíritas, trabalhos mediúnicos. É necessário agora alcançarmos um grau maior de atividade. É necessário um esforço pessoal dos médiuns. É necessário que os médiuns estudem obras como essa que nós estamos encerrando, para que amadureçam no pensamento, para que entendam o processo. Por isso o nome desse livro, Mecanismo, o processo, como se opera, de que forma que acontece, qual é a minha participação, seja ela como médium, como passista, como um orientador espiritual, como alguém que está ali doando, o seu pensamento, o seu ectoplasma para o trabalho mediúnico. Esse conhecimento é imprescindível antes de qualquer trabalho de ordem mediúnica. Estudamos no capítulo 19 a ideoplastia e vimos a responsabilidade dos grupos que não estão logrando êxito. Por que o nosso grupo não consegue dar um passo a mais ou está preso nas comunicações apenas de sofredores? Os sofredores, eles são muito bem-vindos ao trabalho, mas os orientadores também. Os espíritos que frequentaram as nossas instituições, aqueles que nos antecederam, os familiares. Então nós temos que ter um amplo atendimento. Os sofredores, eles vão vir e receber o benefício, como os superiores vão vir e nos trazer benefício e instrução. Agora, se o grupo mediúnico que eu estou está preso apenas em conseguir sintonizar com os sofredores, é porque nós, médiuns, também estamos mentalmente no mesmo nível dos sofredores. Não conseguimos ainda melhorar a nossa sintonia, seja pessoal ou como grupo, para alcançar níveis superiores também e importantes do trabalho mediúnico. No capítulo 20, nós estudamos a psicometria, a capacidade de ler as ondas mentais que envolvem cada objeto que está em contato direto conosco. Lembremos que tudo nesse mundo é uma construção de ondas que podem estar coaguladas na forma de matéria ou dissipadas na forma de ondas. E essas ondas recebem o influxo magnético do nosso pensamento. Então elas guardam consigo toda a influência do pensamento daqueles que lidaram diretamente com elas. Um médium psicômetro, ele tem a capacidade de identificar essas alterações mentais que estão impregnadas em cada objeto e fazer uma leitura específica de quem usou,
aonde que está, de que forma que aconteceu. É um dom que nós classificamos até como anímico mais do que mediúnico, porque é um dom da alma, muito usado em filmes de investigação, né, norte-americano, onde eles buscavam esses sensitivos e davam a eles algum instrumento de uma pessoa desaparecida para que encontrasse um rastro por onde essa pessoa está, se está desencarnada, aonde o corpo foi abandonado. É um dom que nós temos, mas que ainda não conseguimos, né, desenvolver. A história interessante de um vidente norte-americano, Edgar Cayce, e na sua biografia, né, até no YouTube, um documentário sobre a sua vida, ele desenvolveu essa psicometria ainda quando criança, quando seu pai, uma vez, né, cobrando uma lição que ele não aprendia, deixou ele horas estudando e ele pediu, então, cansado, que descansasse por alguns momentos. Aí o pai deixou ele descansar 5 minutos, enquanto foi lá tomar um café, algo comum assim, e ele adormeceu sobre o livro. Quando o pai voltou e viu ele dormindo, foi cobrar dele intensivamente e ele sabia aquele conteúdo todo do livro. Ele havia absorvido aquela proposta que está ali. O livro não é apenas palavras, há todo um conteúdo emocional de quem escreveu. Ele absorve, faz uma leitura mental e passa a fazer parte da sua cultura. Um dia nós também estaremos fazendo isso. Estudamos no capítulo 21 sobre desdobramento. E o desdobramento é um capítulo importantíssimo, porque é ele que nos prepara para a vida espiritual. Toda noite nós desdobramos o corpo físico. Nós abandonamos o nosso veículo físico e partimos para experiências no campo espiritual, no campo da mediunidade onírica, dos encontros espirituais, dos processos obsessivos, da sugação de energia, de tudo aquilo que envolve a nossa vida. E o desdobramento, ele é natural do ser humano. A partir do momento que o corpo não necessita do estado ativo, do estado de vigilância, ele concede uma certa liberdade ao espírito, que vai sair desse corpo físico e direcionar-se às zonas que pensam da mesma forma que ele pensa. Se é um espírito que pensa apenas em coisas negativas, uma vez fora do corpo físico, ele é atraído como a limalha atrai o próprio ferro, o ímã atrai a própria limalha de ferro, ele é atraído a um sítio daqueles que pensam da mesma forma. Estudamos a mediunidade curativa no capítulo 22, e ela é, com certeza, um atributo nosso de autocura, de responsabilidade pessoal, pelas nossas próprias emoções, para que possamos evitar o vitimismo, para que amadureçamos ao ponto de não querer mais inspirar compaixão, e sim sermos responsáveis, mesmo estando num corpo doente, saber que estamos a caminho da própria cura. Estudamos o capítulo 24 da obsessão profundo, que as ligações mentais inferiores que nós permitimos acabam nos conduzindo, sabendo que o obsessor é sempre um convidado a conviver conosco pela onda mental que estamos emitindo, pelo campo mental agradável que damos a eles, e depois nos sentimos vitimados, né? Achando que algum trabalho possa nos libertar da obsessão. Se há algum trabalho que nos liberta da obsessão, é a reflexão evangélica. Se alguém quer chegar à casa espírita com um problema obsessivo e se libertar, que frequente as reuniões públicas, o trabalho do bazar, o trabalho de assistência social, porque faz com que ele possa mudar o panorama mental e curar-se totalmente do processo. Capítulo 25, né? Oração, nas palavras de Jerônimo Monteiro, orar em ação, né? É o trabalho no bem, a construção no bem, é o nosso crescimento espiritual em direção às instâncias superiores. Oração é uma vida digna, uma vida daqueles que buscam, né? Eu lembro muito daquele trocadilho que o Dr. Bezerra fez ao atender um ser que trabalhou na seara espírita e desencarnou em dificuldade e passou momentos difíceis nas regiões inferiores. E quando ele chega ao mundo espiritual, ao se deparar-se com um benfeitor,
diz, mas doutor Bezerra, eu também fui espírita. E por que cheguei aqui nessa dificuldade toda? Custei me libertar das energias inferiores que me seguraram, que me vampirizaram por anos. E ele fala, né, meu irmão, se nós, e ele ainda se coloca no meio, né, se nós espíritas fizéssemos um pouco menos o que fazemos de mais e um pouco mais o que fazemos de menos, com certeza chegaríamos ao mundo espiritual em condições muito melhores. E olha que Dr. Bezerra chegou ao mundo espiritual saudado por milhares de almas. E encerramos o capítulo 26, intitulado Jesus e a Mediunidade. O ápice, o exemplo, o modelo. Se lá atrás, no Velho Testamento, nós tivemos Moisés, que proibiu o uso da mediunidade pelo comércio que se fazia, nós temos em Jesus a reabertura, através da transfiguração, através da sua aparição após a morte, das suas curas, do dia de Pentecostes, do trabalho dos apóstolos, e dali para frente a mediunidade aos poucos vai enraizando na conduta cristã. Na Idade Média foi classificada como bruxaria, os médiuns foram perseguidos, muitos perderam a vida. Mas com o advento da doutrina espírita, a mediunidade toma um caminho científico, seguro e voltado para o crescimento espiritual. Por isso, André Luiz faz em toda a sua obra, várias citações da mediunidade, em vários livros. Nós temos uma obra específica como essa que estamos encerrando, uma obra específica como nos domínios da mediunidade, que começaremos na próxima semana. Nós temos Missionários da Luz, onde ele fala sobre as dificuldades que um médium de psicofonia enfrenta. Então, são várias colocações que a gente vai vendo. Nós temos o livro Os Mensageiros, onde ele mostra médiuns que se preparam décadas no mundo espiritual para chegarem aqui e fazerem um mecenato e desenvolverem um trabalho superior. Mas se perdem nas alegrias, se perdem totalmente nas coisas pequenas da vida, nos prazeres, nos vícios, e tombam de forma terrível, retornando ao mundo espiritual com grandes problemas kármicos, com grandes problemas psíquicos, com grandes problemas obsessivos, ao passo que deveriam retornar ao mundo espiritual de forma sublime. Eu sempre lembro de uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamada Trilhas da Libertação, que é uma história muito triste do médium Davi. Ele que desceu a esse mundo com a mediunidade curativa, poderia, nas palavras do próprio Dr. Bezerra, que acompanha a obra, retornar ao mundo espiritual como um missionário. Mas acabou retornando como um espírito em grande tormento. Teve um desencarne extremamente problemático e foi uma bênção o desencarne porque ele estava prestes a cometer um crime. Ali nós aprendemos naquela obra que o médium cai em 4 aspectos específicos: o orgulho e a vaidade, o dinheiro e o sexo. E naquela obra o médium Davi ele caiu nessas 4 formas, que oportunidades infelizes que levam o médium a dificuldades extremas. Então nós terminamos essa obra com muita alegria, sabendo que com certeza aprendemos um pouco mais sobre mediunidade. Nosso profundo agradecimento a André Luiz, a Chico Xavier e a Valdo Vieira, que doaram horas da sua vida para que esta obra fosse materializada em nosso mundo. Para encerrarmos, então, nosso estudo, eu trouxe aqui uma pequena prece feita por Jesus e está no livro Jesus no Lar, capítulo 50, em oração. É um capítulo pequenininho, mas que representa para nós algo muito profundo. Eu gostaria que todos, nesse instante, pensassem profundamente nas palavras que Jesus profere nessa oração. Começa o capítulo dizendo assim: na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia.
As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nesta noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua luz divina em torno daqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar a felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer os benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo dolorosa herança aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apiada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, frente à eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando revolta e indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros, com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte, renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas que estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, continua o Espírito, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostrava lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incidir sob seus raios a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando por todos. Nós agradecemos a todos pela atenção e pelo carinho, e na próxima semana iniciaremos com a próxima obra, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Muito obrigado e boa noite.